Você assiste a mais um Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a reeducação postural global. A civilização trouxe vários avanços tecnológicos, culturais e sociais para o homem, mas alguns desconfortos físicos. As facilidades da vida moderna, que permite que se resolvam vários problemas sem se mexer de uma cadeira, têm causado dores nas costas, pés e braços, por exemplo. Para nos explicar como evitar e aliviar estas dores, está aqui conosco a fisioterapeuta Magali Montandon. Seja bem-vinda, Magali. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Os médicos dizem que um dos pontos principais para se ter uma boa saúde é a prática de exercícios físicos. E a gente sabe que a RPG é uma especialidade que trabalha com a recuperação da qualidade corporal. Eu te pergunto, é possível a gente começar a prática de exercícios não estando bem corporalmente, fisicamente, muscularmente? Olha, Ana, começar exercícios sem estar bem pode ser arriscado. Agora, o movimento é necessário, né? Se você está com dor, se você está com algum problema que lhe traz muito desconforto, é melhor que você faça um tratamento antes, né? Faça algum tratamento para que você alivie as dores, para que você corrija algumas causas que estão lhe trazendo as dores, para que depois você possa dar continuidade a uma vida normal, ter os seus movimentos, fazer as suas caminhadas, nadar, fazer o que você gosta, que é o que é mais importante. E quais seriam esses problemas incapacitantes, assim, que reduziriam as nossas habilidades para fazer a prática de exercício? E como é que a RPG poderia nos auxiliar nesse trabalho? Incapacitante é um termo assim muito radical, né? Incapacitante seriam dores agudas, né? Por exemplo, uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco, ela te incapacita por alguma fase, algum período da sua vida, enquanto estiver na fase aguda. Aí depois que passa a fase aguda, você vai fazer o tratamento, você vai ter os cuidados que o médico, que o fisioterapeuta proporcionar, indicar, né, para que você possa depois levar uma vida normal também. Nenhuma hérnia de disco a gente pode chamar de incapacitante, porque ela vai ter o momento de agudização e o momento que vai, depois do tratamento, que vai melhorar e que a pessoa vai ter uma vida normal. Você me fez uma outra pergunta que eu... Com relação a, assim, como é que a RPG poderia ajudar no caso de um problema, né? No caso, se tem incapacitante, né? Como é que ela poderia agir, né? Você citou a hérnia de disco, especificamente, por exemplo, na hérnia de disco. Na hérnia de disco, nós não tratamos na fase aguda, né? Espera que passe aquela fase muito dolorosa, que é uma fase de quase imobilização, que a pessoa fica de cama e depois ela vai ter a possibilidade de se locomover até o consultório e fazer o tratamento. Também é um período que não deve ser feito os exercícios rotineiros, mas depois que passa aquela fase de muita dor, que vai se ajustando, que vai tendo um alinhamento, que a RPG vai cuidar daí do alinhamento muscular, né? Do alinhamento postural, do alinhamento ósseo antes de mais nada, né? Para que os músculos tenham um alongamento adequado e que a pessoa vai entrando nos eixos de novo e vai voltando à sua atividade normal. Agora também não é só a hérnia, existem outros problemas menores do ponto de vista clínico, né? Como a DORT, que não é... Traduz para nós a sigla da DORT. Tá, desculpa. Chamavam de LER, né? Lesão por esforços repetitivos. Agora está se chamando doenças, para te falar a verdade, a sigla inteira eu não sei. É o nome moderno da LER. Doenças osteomusculares de trabalho, alguma coisa assim. Doença de trabalho. E elas também, levam a um período quando chega a estar bem alta, né, com uma dor muito
muito forte, nós não podemos chamar de incapacitante, mas nós poderíamos dizer que ela diminui. Limita, ela é limitante, né? E aí a RPG já pode entrar de imediato, com um cuidado muito grande também, sem grandes esforços, sem que se faça grandes trações, sem que se faça grandes estiramentos. São cuidados progressivos para que também vá se voltando ao alinhamento, vá se voltando ao estiramento cuidadoso, ao alongamento muscular cuidadoso, e a pessoa vai entrando também numa fase confortável. Mas isso não é uma característica da vida moderna? A gente está sempre fora do nosso eixo? De alguma forma sim. De alguma forma nós, na vida moderna, é a vida que nós conhecemos, né? É o andar de carro, é o digitar muito tempo, trabalhar muito tempo sentada, né? É uma dinâmica menor do movimento, né? Então a gente precisa ter o movimento faz parte da nossa vida. Nós temos que incluí-lo na nossa vida, seja com exercícios ou seja na nossa maneira, no nosso cotidiano, né? Nos afazeres que nós temos no dia a dia, nós temos que ter o movimento. E, de alguma forma, a falta de movimento acaba levando à dor, porque não é que a gente não tenha movimento, a gente tem movimento sim, só que são movimentos muito restritos. Você imagina alguém digitando, né? Mantém o movimento das mãos, às vezes levanta, às vezes não, mas mantém uma tensão muito grande de uma área do corpo, principalmente a área alta. As pernas também, né? As pernas ficam paradas, né? E você acaba jogando muito peso numa região única do corpo, que é na parte baixa da coluna, principalmente lombar, e sobrecarregando com uma suspensão a parte alta. É danada essa vida moderna, né? Você não anda, né? Você já não lava roupa, você não varre, você não varre a casa. Mas me diz uma coisa, qual é a diferença, voltando à questão mais específica da RPG, qual é a diferença entre a RPG e a fisioterapia tradicional, assim, entre a ação delas? A RPG é muito direcionada para a reeducação, né? A sigla dela é Reeducação Postural Global. Ela está direcionada para essa reeducação da sua postura. A fisioterapia tradicional, ela abrange a ortopedia, abrange a neurologia, abrange várias possibilidades com aparelhagem, com outras técnicas. A RPG é uma técnica específica de tratamento. Não que ela não possa atender também na ortopedia, na neuro ou na reumato. Ela pode também. Só que com uma técnica específica de tratamento. Diga. Que são posturas, que são posições. Como é que é uma sessão de RPG? Bom, uma sessão de RPG dura em torno de mais ou menos uma hora e pouquinho. E nós utilizamos posições, posturas. O aluno, o paciente, ele é sugerido que se adote uma determinada postura, o terapeuta vai posicionando e o paciente ele vai ajudando nessa postura e mantendo uma contração em algumas partes do corpo e em algumas partes do corpo é feito um alongamento. Nós utilizamos mesa, utilizamos alguns acessórios auxiliares, né? Para que o paciente possa ter esse pleno alongamento de algumas áreas do corpo. E como é que a RPG poderia agir preventivamente? E eu vou te pedir para responder no próximo bloco.
assistindo a mais um programa Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a reeducação postural global. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Magali Montandon. Magali, no bloco anterior eu estava te perguntando como é que a gente pode, como é que a RPG pode nos ajudar preventivamente nos problemas posturais? Bom, na prevenção nós atendemos principalmente crianças, adolescentes, né, que já têm uma atitude postural de escoliose ou de uma cifose, que eu vou dizer o que é, né? Que são essas oses, né? A escoliose são os desvios laterais. Da coluna. Da coluna. A lordose, cifose, lordose é quando tem um fundo, né? Na lombar ou mesmo na cervical. E cifose seriam as corcundas, né? Seriam as... Para fora. Para fora. E a gente ajuda alinhando. Isso também a gente trabalha no adulto, a gente trabalha também com essas correções no adulto, né? E que no adulto não é tão efetivo quanto na criança. Na criança e no adolescente é muito efetivo, a gente consegue resultados muito bons. Aliás, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Tem um limite, assim, de idade onde a RPG não possa mais atuar e não possa mais ajudar? Não existe um limite de idade, porque mesmo na idade mais avançada, é bom que se tenha alguns cuidados, né? Que é lógico que nós não vamos querer fazer uma correção completa, mas a gente pode ajudar em processos dolorosos, né? A gente pode ajudar em processos dolorosos de ombro, processos dolorosos de joelho e coxo femoral, de manter um bom alinhamento postural dentro da medida do razoável, né? Para que a pessoa tenha uma qualidade boa de vida e uma qualidade boa de movimento. Eu queria te fazer voltando lá à questão de como é que é a sessão da RPG, eu sei que há um uso muito grande da respiração durante os alongamentos, né? Queria que você explicasse para a gente por que se usa tanto a respiração. Bom, por conta do diafragma, né? Porque quando nós trabalhamos a coluna, nós estamos trabalhando com as inserções diafragmáticas. Nós estamos trabalhando com a inserção alta, que é na região cervical, e a inserção baixa, que é na região lombar. Porque o diafragma, ele é um músculo da respiração, e ele vem também inserindo aqui nas costelas, na região baixa, nas costelas inferiores, e aí no trabalho da RPG nós vamos procurar alongar o cordão diafragmático, que é o tendão diafragmático, para que se tenha um ajustamento melhor, tanto da cervical quanto da lombar. Porque se o cordão diafragmático estiver curto, se ele está inserido aqui em cima, está inserido aqui embaixo, o que vai acontecer? Você vai encurtar. Como a gente não encurta assim, a gente encurta assim, né? Então vai aumentar as lordoses, a lordose cervical e a lordose lombar. Por isso é que trabalha com... Por isso que a gente trabalha tanto com esse movimento diafragmático, o movimento desse osso grande, né, do externo, com a expansão das costelas. É um cuidado que nós temos. A RPG facilita muito a consciência corporal, né? E é engraçado, você deve observar isso no consultório, assim, como tem gente que não sabe que está dentro de um corpo, né? E aí eu te pergunto, por que é necessário a gente ter essa consciência corporal, assim? Por que é importante isso para a qualidade de vida? Porque a gente mora dentro do corpo, né? E a gente precisa saber dele. A gente precisa conhecer a casa da gente, né? É importante que a gente tenha essa consciência de como que a gente está no espaço, né? Porque quando a gente adota posições diferentes no espaço, a gente vê até o mundo de uma forma diferente, né? Tem aquele filme que eu acho riquíssimo, que é aquele do... como é que chama? Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que o professor manda que os alunos subam na mesa para ter uma perspectiva diferente do ambiente. A gente, no nosso corpo, quando a gente está numa posição
olhando para frente, com conforto, com mobilidade, a gente tem essa possibilidade de ver o mundo de uma perspectiva ampla, né? E eu acho que os trabalhos corporais, a consciência corporal, o cuidado com o corpo, pode nos dar essa perspectiva ampla do espaço. O corpo também é uma expressão muito grande das emoções, né? Assim, existem muitas emoções que se manifestam fisicamente no corpo, né? Como é que é essa relação, como é que a RPG vê isso, né? Das emoções? Bom, uma expressão de tensão é a dor, né? Quando você mantém por muito tempo uma parte do corpo em tensão, a dor acaba aparecendo, né? E a RPG vai tentar diminuir aquela tensão, produzindo um alongamento muscular, produzindo um relaxamento daquela região. Você imagina uma pessoa digitando o dia inteirinho, 8 horas, 6 horas por dia. Ela vai manter um movimento curto de braço, né, de mão, e uma suspensão de ombro, uma tensão imensa aqui, o olhar muito ali direcionado para a tela do computador e acaba indo atrás, né? Quando a gente está digitando, a gente acaba indo atrás do que a gente está escrevendo. Aí a tensão aqui fica muito grande. Aí o que a RPG vai trabalhar? Vai primeiro posicionar a cabeça, alongar a região cervical, trazendo através nós chamamos de pompagem, né? A região cervical, nós vamos trabalhar também alongando, fazendo a pompagem da região lombar, da bacia, para dar espaço no diafragma. E deixar que essa musculatura dessa região aqui seja alongada também através da técnica, através do posicionamento, para que a pessoa, quando levantar, quando estiver trabalhando, ela possa ter esse conforto, esse alongamento dessa região, que aos pouquinhos, com o número de sessões, porque uma sessão só não resolve, não significa muito, ajuda, mas não significa muito, né? Ao longo do tratamento, a pessoa ir podendo alongar, expandir a musculatura. E também perceber os movimentos que serão adequados ou não no trabalho. Mas assim, se a pessoa vive uma situação assim de tensão, né? Nós estamos falando de trabalho, vamos continuar na linha do trabalho. Se ela vive uma situação de tensão no trabalho, né? É um problema externo ao corpo. Isso não influi no tratamento, assim? Porque você vai lá e alonga, mas aí ela volta para uma situação conflitante no trabalho e volta para a tensão de novo. Como é que a RPG vê essas questões? Bom, a RPG não é um apanágio, né? Ela não consegue trabalhar todas e contemplar todas as áreas, né? Ela vai ajudar nessa parte, para que a pessoa tenha uma consciência corporal do seu estado corporal, né? Do seu tônus, e vai ajudar também a dar ferramentas para que a pessoa possa manter um bom alongamento corporal durante essa fase, durante esse período de tensão. Agora, outras coisas têm que ser revistas, outras coisas têm que ser observadas e percebidas para quem está sofrendo essa tensão, quem está dentro dessa área de tensão, né? Para que ela possa resolver de uma forma adequada, com outros mecanismos, com outras ajudas, se necessário, de terapias, porque às vezes não é só no trabalho, né? É também familiar, é também de uma situação que a pessoa está vivendo naquele momento e que a RPG, na verdade, não consegue resolver sozinha, mas que seria muito bem-vindo uma outra ajuda nessa área, né? Muito bem-vinda a acupuntura, muito bem-vinda a terapia, muito bem-vinda a todas as ajudas que nós temos agora nesse momento. Graças a Deus a gente tem um bom leque de tratamento. Leque de tratamento. A RPG, assim, nós
tempo já está se encerrando, a nossa última pergunta. A RPG é mais adequada para que casos, assim, para deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores? A RPG é adequada para que se tenha uma boa qualidade de movimento, né? Para que as pessoas que querem manter uma postura confortável, para ter o que eu poderia dizer? É um alinhamento postural adequado para se ter uma vida confortável, né? Agora, é indicado para todas as idades, é indicado para todas as pessoas. E a gente não poderia fazer assim, uma distinção se é ortopedia, se é neurologia, se é reumatologia, o que é. Eu acho que a RPG é direcionada à pessoa que quer ter um conforto postural. Uma boa qualidade uma postural. boa qualidade postural, uma boa qualidade de vida, né? Para o dia a dia. Para o dia a dia, né? Uma boa qualidade de movimento, que eu acho. Uhum. Magali, muito obrigada pela sua entrevista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!